Muito obrigada pela participação aqui na live. O meu nome é Bruna Coman, eu sou estudante de jornalismo da PUC Paraná e sou integrante da Fatos Narrativas Midiáticas. Hoje eu e a estudante de Direito e participante da Clínica de Direitos Humanos da PUC, Cassiana Nunes, vamos ser as moderadoras dessa live. A live foi pensada a partir da comemoração do aniversário de 75 anos da ONU, que aconteceu no último sábado, dia 24 de outubro. O nosso convidado é o Charles Brandt, professor da Universidade de Innsbruck, localizada na Áustria. Ele pesquisa o tema Educação para a Paz e já trabalhou para o campo de pesquisa da ONU. O professor Shaw irá apresentar sua trajetória dentro da organização e, ao final, responderá algumas perguntas sobre a importância da ONU. Esta live está sendo realizada a partir de uma parceria entre a Fatos Narrativas Midiáticas, agência júnior do curso de jornalismo da PUC Paraná, coordenada pelos professores Renan Colombo e Lenise Klenk, e a Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná, coordenada pela professora doutora Daniele Pamplona. Então, agora eu passo a palavra para o Chau e agradeço mais uma vez a sua participação aqui na live. Obrigada, Chau. Gratidão pelo convite. Estava pensando de como... O que eu vou dizer sobre a ONU, este aniversário de 25 anos e também no marco desta clínica de direitos humanos. Eu estava pensando em pensar como umas críticas do modelo de Nações Unidas. E eu suponho que vocês já conhecem muito bem todas estas críticas, mas é uma base para a discussão. Que tem muitos exemplos de fracassos das Nações Unidas, falando da força de manutenção da paz. Tem um bom exemplo de cólera em Haiti, que foi a culpa dos soldados de Nepal. Tem muitos casos de violações pela parte de soldados da Força de Manutenção de Paz. E também tem os exemplos bem conhecidos, como o caso de Ruanda, em que mais que 800 mil pessoas faleceram. Também tem o caso de Srebrenica, em que a força holandesa não pôde assegurar a zona de segurança e mais que 8 mil pessoas faleceram. E também tem o caso de Somália, em que é o caso o caso típico de um Estado falhado. Bom, esses são os exemplos que conhecemos bem. Também tem as críticas da estrutura das Nações Unidas, como o Conselho de Segurança, que é um conselho eurocêntrico, como, por exemplo, não tem nenhum país de África, de América Latina, que entre os membros permanentes de Conselho de Segurança. E no nome da organização é Nações Unidas, e que isso representa Estados-nações, mas também é uma crítica que não é um fórum para atores que não são Estados-nações. Por exemplo, a Igreja Católica ou
a comunidade de muçulmano, ou como outras entidades, como uma corporação grande como a Amazon. Bom, mas pensando mais em que são os sucessos das Nações Unidas, eu não quero falar sobre o peacekeeping, a manutenção da paz, mas senão, eu estou pensando que são os sucessos que talvez são menos conhecidos. E que a Organização das Nações Unidas, eu acho que isso reflete os melhores valores e aspirações da humanidade, que reflete a ideia de cooperação, de um mundo melhor, um mundo mais seguro, mais pacífico. E nisso isso é a grande força da humanidade, é a nossa capacidade de poder criar e acreditar numa narrativa que vá além das nossas demarcações de dia a dia, as demarcações convencionais de etnia ou de linguagem. A força de humanidade, esse é o argumento de Harari, vai ser um argumento comum entre a antropologia, porque a força da humanidade é nossa capacidade de organizar pessoas numa escala grande, de poder acreditar numa ideia, numa narrativa. Eu acho que isso é uma força das Nações Unidas, que aspira a essa ideia de um bem comum, além de todas essas demarcações convencionais, do Estado-nação, de religião, ou socioeconômicos. Bom, falando disso, o que é um sucesso das Nações Unidas? Um exemplo é o Direito Marítimo Internacional, que é um sistema de demarcações de limites de países no mundo inteiro. IATA, que é o órgão que manda as regulações para a indústria de aerolíneas. O sistema de correio em todo o mundo. É fascinante que existe e funciona. Também no mesmo sentido é a União Internacional de Telecomunicações. Se não me equivoco, eu acho que é a agência das Nações Unidas que é mais velha, que tem 20 anos, existia 20 anos antes da formação de criação das Nações Unidas. A Organização de Meteorologia Mundial, que comparte uma grande quantidade de cifras, de informações entre todos os membros das Nações Unidas. Bom, chegando mais a temas de hoje, outro grande sucesso, outra agência das Nações Unidas é o OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a erradicação de varíola e quase de poliomielite. Eu acho que só existe
hoje em dia só existe em Paquistão e eu acho que tem alguns casos ainda em Afeganistão. Bom, e neste contexto, o contexto de direitos humanos, um sucesso das Nações Unidas, que é, eu acho que é o mais laudado, é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Não. Falando disso, eu queria apresentar ou como oferecer algumas críticas de direitos humanos. Me imagino que vocês já conhecem todas essas críticas, mas, mas eu estou pensando que poderia ser também um bom base para a discussão. E o que é um direito? Eu pessoalmente me influenciou bastante a perspectiva de que os direitos só fazem sentido num contexto de subjugação, no sentido de que, bom, falando de um mundo moderno, isso significa o contexto de Estado-nação, que porque tem esse levanta a questão de que é um direito na ausência do Estado, porque quem é que tem o poder de conferir, de garantizar ou de conceder direitos se não tem um poder centralizado como o Leviatã Leviatã de Hobbes, que tem o poder de violência, que é atrás dos direitos. Se não é o Estado, pode ser a coroa, o rei, e que é um conceito que te possui. Você pode pensar num exemplo de um império, ou em tempos na antiguidade, se um exército chega num território e junta todos os sobreviventes. Bom, agora eu te possuo, eu te possuo. E, e é a clemência do rei de não matar todo mundo. E nesse sentido, pois, bom, em cambio de não te matar, eu vou te otorgar, eu vou te conceder esses direitos. Isso é um nível, para mim, é um nível de crítica filosófica dessa ideia, uma crítica mais prática da mesma ideia é a dificuldade na aplicação e execução de direitos. Isso quer dizer que quem tem o poder de aplicar a lei dos direitos humanos. Bom, no campo de estados individuais, vários têm dentro do código de direito do país tem um fórum de fazer isso, mas no nível no campo internacional é muito difícil aplicar a letra da lei.
Chegando à segunda crítica, também um nível bastante filosófico, a ideia de direitos humanos pressupõe uma cosmovisão que privilegia o indivíduo. Isso quer dizer que é a atenção perene no campo de ciência política, essa tensão entre os direitos do indivíduo e os direitos de grupo. E sim, pode ser evidente que a unidade, o ator principal seja o indivíduo. Mas isso está basado em o que eu dizia, uma cosmovisão, que quer dizer como é fundamentalmente como vemos o mundo, que é que existe e como é que eu relato como o mundo exterior. E isso não é, fundamentalmente não é universal. Bom, vamos dessa ideia, eu vou apresentar a mesma ideia que eu chamo o argumento de China, que é a mesma ideia de que porque é uma intento de responder a pergunta de por que é que o governo da China não respeita os direitos humanos. Bom, falando da mesma ideia da tensão entre direitos de indivíduo e os direitos de grupo, eu acho que é o argumento de que a percepção de que os direitos de indivíduo enfraquecem os direitos do grupo, eles enfraquecem o coletivo. Então, se tem pessoas individuais que acham que que seus interesses e seus direitos são mais importantes que todo o país, que é a visão em que caminha todo o país, esse é o argumento em favor de comprometer os direitos individuais. Outro argumento que eu vou chamar o argumento de Duterte. Eu acho que, segundo eu sei que foi um livro que me influenciou bastante na época, que se chama City of Walls, de Cidade de Muros, de Teresa Caldeira. Foi publicado 10 anos atrás. Mais 20. Mas ela fala de como a crença comum no Brasil, como a filosofia de Duterte nas Filipinas, de que os direitos humanos são percebidos como proteção para bandidos, e que um criminal, uma pessoa que está em contra da lei merece dor, merece sofrimento. Essa é uma ideia bíblica de justiça, de retribuição.
Bom, me que ficam 10 minutos de eu quero contar um relato. Eu morava os últimos 2 anos na Coreia do Sul. Eu fui uma apresentação de um professor de direitos humanos. Não, não me lembro qual universidade bem conhecida de Seul. E ele dava uma palestra sobre direitos humanos a um grupo de pedagogos de toda a Ásia. É um país de Mongólia, as Filipinas, Vietnã, Ásia Central, como o Uzbequistão. E é um grupo bem diverso. Eu tive a oportunidade de conversar com eles um pouco antes da palestra. E ele contava toda a história de direitos humanos. Muito bem feito. Era um bom falador, não é? Ele relatava uma boa história dos direitos humanos. Eu achava um pouco como uma versão de história um pouco sanitizada. Bom, bem, foi um bom show. Bom, todos os estudantes desses países asiáticos tinham a ideia ou o propósito de poder ensinar os direitos humanos em seus países. Muitos eram representantes de um ministério de educação em seu próprio país. Bom, ao final da palestra, um jovem das Filipinas perguntou, levantou sua mão, perguntou: bom, muito obrigado pela palestra, professor, mas em meu país, falamos das Filipinas, se eu estou defendendo os direitos humanos, me vão tomar preso ou me vão matar. Como é que eu posso ensinar o que você me está dizendo em meu país? Isso me fez pensar que toda esta palestra, todas essas palavras bonitas sobre os direitos humanos não significavam nada, não era útil para esses estudantes. Bom, o que é a resposta? O que se pode fazer em frente disso? Bom, eu acho que de aí se pode aprender alguma coisa do campo de ativismo, porque já tem experiências em como ensinar os valores dos direitos humanos em casos de opressão, de casos de violência. E são através de arte, como com o mensagem escondido no ato de arte, ou em jogos que parecem simplesmente jogos de criança, mas ocultam mensagens de valores e de percepção, ou como actuar no mundo. E para mim, no final, como eu sempre penso de direitos humanos, com tomando em mente as críticas as críticas dos direitos humanos, é que como quem é que me informa, quem é que informa as minhas decisões em como enfrento o mundo?
em se eu posso entender a outra pessoa e não simplesmente entender num nível cognitivo, digamos, de falar, de entender as palavras, de compreender, senão pensando no nível espiritual. Se eu vejo a humanidade da outra pessoa, se eu posso ver o divino numa outra pessoa, eu não vou precisar de um tribunal em Holanda para me dizer como deveria tratar dessa pessoa. E nesse sentido, eu acho que a educação para direitos humanos deve começar num nível espiritual, porque essa é a base de todo o resto. As criações mental de um Estado, um sistema jurídico, todo isso está basado em valores de como pensamos que o mundo deveria funcionar. E então, sim, para mim, em como eu intento ensinar os estudos de paz e conflito e as ideias de direitos humanos é sempre basado nessa ideia de presença e de conexão, além, falando dessa mesma como tema da minha palestra, que vão além das demarcações convencionais. Enfim. Muito obrigado, professor. A gente tem algumas perguntas, e caso alguém queira fazer também, pode enviar ele no chat. A primeira é: qual é a sua perspectiva sobre o futuro no campo da educação e o envolvimento da ONU nessa área? Bom, tenho dois aspectos desta pergunta. Do futuro da educação e que pode ser como é o envolvimento ou rol das Nações Unidas. Eu acho que órgãos como o Unesco já estão fazendo muito trabalho em criar e implementar os currículos nacionais em vários países. Bom, eu acho que isso é o nível em que pode trabalhar a Organização das Nações Unidas. Porque pensamos nestes níveis como um nível alto, em que são o governo, os líderes políticos, o nível da elite das Nações Unidas. Quem pode fazer isso? Isso é o nível de política, não? De política, de currículo nacional, de
direitos de maestros. Tem um nível intermédio em que serão administradores de uma província, um estado, maestros numa posição alta, e tem o nível o nível cotidiano dos alunos, maestros. Bom, falando das Nações Unidas, isso funciona aí no nível mais alto de uma pirâmide de sociedade. O que eu espero, o que eu quero é que os currículos nacionais tenha a visão e flexibilidade de que os maestros, enquanto estão ensinando dia a dia as crianças ou adolescentes ou adultos, que tenham a liberdade de poder experimentar, de sair da aula, como do prédio, para poder ter outras oportunidades de o que é chamado como educação alternativa. Mas eu não gosto dessa ideia da educação alternativa, porque essa alternativa de quê? De que é um sistema convencional em que quase todos os alunos estão presos num prédio de concreto, com luzes fluorescentes, que eu não acho que é um ambiente que aumenta a aprendizagem. Muito obrigada. Antes de fazer a próxima pergunta, só gostaria de avisar que o link para a certificação das horas já está aqui no chat, para quem quiser preencher. E agora, professor, gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada à ONU mesmo. Quais conselhos você daria a estudantes que almejam trabalhar na Organização das Nações Unidas? Bom, boa sorte. Eu não sei se o Brasil tem o programa de, como se chama, como profissionais júnior do Nações Unidas. Segundo eu sei, meus amigos ou colegas que trabalham agora para a ONU começaram seus trajetos como um oficial desde profissionais, jovens profissionais, acho que se chama alguma coisa assim. É um programa em que o governo, o próprio governo do Estado-membro paga o salário de umas pessoas. Meu país, Canadá, não tem esse programa porque tem muitos canadenses nos órgãos internacionais e não precisamos mais. Mas Alemanha, Japão, tem um programa assim. Isso é o trajeto mais como seguro, mas é uma loteria. Outro é desenvolver uma carreira por experiência no trajeto de como se chama, a prática sem pago. E isso é possível para muito pouca gente, muito poucas pessoas, e
suponho que é um método indireto de assegurar que o, o, que, o que parece o governo mundial, o sistema de regulação mundial só tem os filhos dos ricos. Porque muito pouca gente pode ter uma oportunidade de fazer uma prática de 6 meses sem pago. Bom, mas no lado mais optimista de tudo isso, esse é um conselho que vale não somente para as Nações Unidas, mas eu acho que na vida geral é que de ter um conhecimento, habilidade que outros querem. E isso é um trajeto seguro para trabalhar para a ONU. Bom, por exemplo, se eu conheço todas as pessoas certas, digamos, por exemplo, que seria um lugar de conflito, Mindanao, nas Filipinas. Se eu conheço todos os atores do conflito e eu tenho acesso a recursos, se eu conheço muito bem o processo de governo, de mediação, alguma coisa assim, eu vou estar na posição certa para poder ajudar aos representantes da ONU num processo de negociação de paz. Bom, final, de ter conhecimento ou uma capacidade num âmbito muito específico que precisa alguma organização, agência ou órgão das Nações Unidas. E boa sorte. Obrigada. A última pergunta. Você acredita que alguma região do mundo tenha mais prioridade em relação aos cuidados na área da educação? Quais regiões? Sim. Essa é uma boa pergunta. Eu diria que seria mais uma decisão socioeconômica que geográfica. Em que, especialmente se estamos falando de oportunidades assim, que estamos usando ou internet, computadoras e uma tecnologia que é totalmente fascinante, que facilita esta junta, esta reunião. E falando das divisões socioeconômicas, da pobreza, se não tem acesso à internet, se não tem conexão em casa, se não tem um laptop com câmera, as crianças nessas famílias, nesses lugares, nessas regiões, estarão mais e mais fora do mundo da educação. Sim, simplesmente essa é a resposta que eu tenho, assim, porque é igual nos países ricos que em outros, que sim, tem oportunidades, tem universidades de boa qualidade em todos os países do mundo. E igual onde eu
moram em Canadá, estamos falando da mesma coisa, de que com todo esse ensino à distância, e todo em linha, que quem está perdendo? E são principalmente as famílias indígenas, de pobreza, que não tem computador em casa e que provavelmente não terá. Que se pode fazer? Nesse caso, eu acho que sim, tem um lugar positivo para esse tipo de experiência, digamos. Como agora, eu posso falar com vocês, sim, da minha casa. Eu não tenho que viajar ao Brasil. Eu gostaria, mas e eu acho que tem muita oportunidade de poder como facilitar um fluxo de ideias, de informação, de perspectivas, mas no fim das contas, eu sempre digo, especialmente para criança, é muito importante a presença, de ver como é o menino, não? Se tem hematomas, ou tem almoço, ou isso também é importante para adultos, mas é mais aún para os mais jovens, não? Para criança. Bom, outra pergunta? Professor, finalizamos aqui. Agradecemos muito o tempo que você reservou para estar conosco durante a live. As suas falas contribuíram muito para o melhor entendimento sobre o assunto. E a Fatos Narrativas Midiáticas e a Clínica de Direitos Humanos da PUC agradecem a todos que acompanharam, principalmente o professor Shawn, que aceitou nosso convite. Até mais. E até breve.